Como definir o seu ICP de forma estratégica? Na aula de hoje eu vou passar alguns fundamentos básicos e um conceito que eu espero que possa te ajudar a definir o seu perfil de cliente ideal de forma mais assertiva. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos. E eu quero começar a conversa de hoje dizendo a importância do ICP não ser só do time de vendas. Algumas empresas acabam isolando essa decisão só da área comercial e, na verdade, é uma decisão de toda a organização. Conecta todas as áreas, produto, operações, marketing, CS, finanças, liderança. Todas as áreas estão conectadas e alinhadas ao ICP. E definir ICP é escolher para quem que a sua empresa foi criada e principalmente para quem que ela não foi criada. E o conceito que eu vou trazer hoje, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E o que eu vou passar aqui não serve só para negócios SaaS, de tecnologia, serve também para outros modelos de negócio B2B que não tem a recorrência ali de uma assinatura, né, de produto. E é um erro comum algumas empresas desses outros modelos B2B usar métricas de modelo SaaS. A lógica é a mesma, mas o que muda são algumas variáveis. Eu divido em dois blocos, que são as empresas SaaS, que tem o valor na recorrência, e outros modelos de negócio que tem valor em ticket, margem, complexidade, capacidade de entrega, onde não tem a recorrência, mas tem a recompra do seu produto ou do seu serviço. E dando sequência, eu quero compartilhar com vocês um critério que é uma combinação de atributos objetivos que eu aprendi assistindo a uma aula do exterior e achei muito interessante de trazer de uma forma bem simplificada aqui para vocês. Eu espero que possa te ajudar a construir de uma forma diferente o ICP. Não sei se algumas pessoas já conhecem esse critério, mas eu achei bem legal aqui compartilhar com vocês. Na minha primeira aula do canal, onde eu falei sobre os 3 passos de como construir uma área comercial, eu comento também sobre ICP, alguns atributos que são importantes na hora de construir o seu perfil de cliente ideal, onde são o tamanho da empresa que você vai prospectar, localização, qual que é a vertical, segmento, o cargo-chave, quem que é o tomador de decisão e o faturamento anual, em média, dentro daquele escopo das empresas que são ideais para o seu modelo de negócio. E aí a gente divide em 3 zonas, a zona verde, a zona amarela e a zona vermelha. Dentro da zona verde, vamos supor que eu sou uma empresa de tecnologia, tenho um produto ali de tecnologia que eu ofereço para as pequenas e médias empresas do Sul e do Sudeste, da vertical de tecnologia, a persona é de operações e está dentro de um range ideal ali de faturamento. A zona verde é a zona onde é perfeita para você, onde são os clientes perfeitos para o seu negócio. É aqui que a sua equipe de SDR vai colocar esforços para entrar em contato com essa lista de clientes. É onde a sua equipe de marketing vai colocar esforços para as campanhas, para os anúncios. Então, essa é a zona segura para trazer escalabilidade e previsibilidade para o seu negócio. Dentro de um período que você deseja de crescimento, é nessa zona que você deve trabalhar para trazer um crescimento sustentável. Já a zona amarela é uma zona de teste, de experimentação. O seu ICP não está nem na zona verde e nem na zona vermelha, mas é uma zona onde você pode testar. Algumas empresas, após o crescimento escalável, elas testam outros mercados para expansão. Então, a zona amarela, vamos supor, bateu na minha porta um cliente que veio de alguma pesquisa orgânica, acabou vendo algum anúncio, entrou em contato comigo, ele é uma PME, porém ele é do centro-oeste do país, ele é de uma vertical de manufatura, mas não foge muito ali, que também é da área de tecnologia. O cargo da persona não necessariamente é de operações, às vezes é um gestor geral, e o faturamento está ali, né, no limite, próximo ao limite do que a gente tem desenhado na zona verde. Vale a pena a gente vender para esse cliente, entender quais que são as variáveis, quais que são os riscos, entender se é o momento ou não. A zona amarela, ela está ali para experimentar, testar, entender o que funcionou, o que não funcionou, se vai expandir para esse mercado ou não. E a zona vermelha é a zona de clientes que você não deve vender. É para aqueles que você vai falar, não é o momento de eu vender para você.
não estou preparado para isso. Então vamos supor, entrou também aqui para mim, bateu na minha porta, veio através de algum anúncio, ou rede social, ou pelo site, pesquisa orgânica, uma empresa grande, uma enterprise, que tem a matriz lá na Ásia, é do segmento de saúde, foge totalmente do segmento que está desenhado no nosso ICP. O cargo da persona não necessariamente é alguém de operações, porque não tem um responsável, são várias áreas, e o faturamento anual está bem fora da nossa realidade. Então, a zona vermelha é a zona que o seu vendedor não pode te trazer um contrato ali milionário que te brilha os olhos, mas que você não vai ter como entregar o seu serviço, o seu produto com maestria. Você pode estar queimando a sua reputação, queimando as suas margens, e a chance desse cliente não permanecer com você é muito grande por conta de uma falta de maturidade do seu negócio atender uma empresa maior, ou talvez uma empresa que não esteja preparada para ter o seu produto agora. Então, basicamente, zona verde é o que vai trazer escalabilidade e crescimento para o seu negócio. É a zona de clientes que você tem que vender dentro do seu planejamento de crescimento em zero, de sair de 0 a 5 milhões de reais por ano em 2 anos. Então essa é a zona que vai trazer previsibilidade para você. Zona amarela é zona de teste e a zona vermelha é para quem você não deve vender, que foge totalmente do seu ICP. E um erro clássico que eu gosto de trazer também é que definir o ICP por quem compra mais. Alguns clientes, quando eu começo a consultoria, eu pergunto, como é que você chegou na definição do seu ICP? O meu ICP é porque esse perfil de cliente, ele acaba comprando mais de mim e tá tudo bem, né? Tá tudo bem isso acontecer. Mas muitas vezes o seu negócio foi desenhado, ou a sua equipe de produtos, né? Você como CEO desenhou o seu serviço, a sua solução para um público específico. E o que você está vendendo foge um pouco ali do que você tinha pensado. Não é de todo ruim, mas ele não vai trazer escalabilidade para o seu negócio. Vai chegar um momento que o seu negócio pode quebrar, porque o seu produto, o seu serviço não foi feito para ele. Quando a gente traz aqui sobre algumas métricas que são LTV e CAC, o que eu quero dizer é que se esse cliente, que pode ser fácil vender para ele, pode ser que ele não permaneça com você por muito tempo, ou ele não recompre de você. E o ICP, ele não deve ser definido por menor CAC, que é o custo de aquisição do cliente. É quanto que você coloca de investimento em marketing e vendas para adquirir um novo cliente. E por maior volumes de lead inbound. Está vindo muito cliente fora ali do seu ICP, que está sendo fácil vender porque eles estão indo através de você, batendo na sua porta de alguma forma. E está tendo facilidade de fechar, mas é realmente para esse ICP que o seu produto foi desenhado? Isso está trazendo uma previsibilidade para o seu negócio? Está trazendo a longo prazo esse perfil de cliente que está chegando até você, que está sendo fácil vender? Ele vai trazer rentabilidade? E o ICP, ele deve ser definido por maior LTV. LTV é Lifetime Value, um termo em inglês, que quer dizer valor vitalício do cliente. É quanto que ele traz de lucro para você em um determinado tempo. E esse tempo é o tempo que ele permanece utilizando a sua solução. E quanto maior o LTV, ou seja, quem fica mais tempo com você, é uma métrica super importante comparada ao CAC. Você tem maior retenção, quem extrai mais valor do seu produto, maior sucesso e melhor relação custo-benefício para o seu cliente no longo prazo. Para negócios sem recorrência, pensa em valor de contrato, em margem, um custo operacional, uma possibilidade de recompra, a reputação que é gerada. Então, a importância de entender que o LTV ele deve ser maior que o seu CAC, porque é o que vai reter o seu cliente por mais tempo, é o que vai te trazer mais lucro por um período maior do que aquele que tem um CAC menor, mas ele é mais fácil de vender para ele, mas pode ser que ele não permaneça com você por muito tempo. O que tem o LTV maior pode ser um pouco mais difícil vender para ele, mas ele está muito mais aderente ao seu ICP e enxergará mais valor no seu produto, no seu serviço, do que aquele que está sendo mais fácil vender.
Faz sentido o que eu estou falando? Se alguém tiver dúvida, comenta aqui no vídeo. Se tiver algum outro assunto que vocês quiserem que eu comente, que eu traga aqui em aula, escreva aqui no comentário. Um outro erro comum é deixar o ICP amplo demais no início. Acontece principalmente, né, com algumas startups que precisam do investimento, de um venture capital, e precisa provar um tamanho endereçável de mercado bilionário. Na primeira aula que eu comento sobre playbook, sobre ICP, estudo de mercado, eu falo de um framework chamado Tan-San-Son, que é um estudo de mercado que você faz de potencialidade para quem que você vai vender o seu produto, o seu serviço. E o erro é que algumas empresas querem considerar o TAM, que é esse total endereçável do mercado, que é um total bilionário, e querer atender a todo esse mercado, o que acaba sendo um tiro no pé. Porque a lógica de algumas empresas é que quanto maior o ICP, maior o crescimento. E na verdade não. Quando a gente foca por um período, vamos supor em 2 anos, a gente vai focar só na zona verde, vamos prospectar aquilo que a gente sabe, para quem que o produto foi feito, está dentro da nossa zona de conforto, e é ali que vai trazer o crescimento previsível para o seu negócio. Após esse período de crescimento, tem caixa rodando, vamos para a zona de experimentação, que é a zona amarela. E assim que for crescendo a empresa, testou, validou a expansão de mercado para outros segmentos, vai testando mais expansões conforme o decorrer dos anos vão passando. Então, é um crescimento saudável e não de amplitude. E isso acaba trazendo algumas confusões dentro das equipes quando o ICP ele é muito amplo. A mensagem comercial ela fica confusa, tem muita customização do seu produto, do seu serviço, tem que adaptar muito para o que o cliente precisa, quando não é o cliente ideal, e mesmo assim você quer vender para ele, o ciclo de vendas ele se torna imprevisível e o time comercial fica perdido. Então, ICP amplo demais é bem ruim. Seguindo, tem uma dúvida que algumas empresas acabam me perguntando, como expandir o ICP sem eu perder controle. Como eu comentei, algumas empresas que têm um planejamento de crescimento, de 2 a 5 anos, vai ter mais um crescimento, vai sair de 5 para 10 milhões de reais de faturamento anual. Então, esse crescimento previsível tem que ter uma equipe de vendas, né, de marketing, focada para a zona verde, de 70% a 90% da equipe trabalhando em cima dessa previsibilidade do ICP. E de 10% a 30% para uma zona de experimento. Vamos testar um segmento diferente, vamos validar, vamos aprender com os erros, vamos decidir, né, tá trazendo a rentabilidade desses testes. E esses testes vai depender de cada empresa. Você pode testar um vendedor para prospectar um novo segmento em 3 meses, 6 meses, 1 ano ou até mais. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então é um momento dedicado à experimentação de fato, tá? E basta um experimento funcionar para abrir um próximo ciclo de crescimento aí para sua empresa. Então, algumas empresas elas dividem isso, 70% a 90% para a zona verde e de 10% a 30% na zona amarela. A zona amarela, ela só vai em fase de experimentação assim que o seu modelo de negócio já está escalando e você tem caixa suficiente para poder testar uma outra área. E não menos importante, falar do papel da inteligência artificial hoje para a gente na definição do ICP, na pesquisa de mercado, em dados firmográficos, em dados que podem te trazer mais velocidade no estudo de mercado, no crescimento dos seus potenciais clientes, entender quais contas priorizar, insights para saber qual que é o momento certo, né? Qual que é o timing para você prospectar esse cliente. Então a IA ela vem para trazer muita velocidade para a gente nesse estudo. E isso é ótimo, porque um tempo que a gente levaria meses para testar um novo segmento, com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue trazer mais velocidade nessa decisão. E muitos dos CRMs já possuem inteligência artificial acoplada, então cruzamento de dados, insights para priorização de contas, né, dos negócios ali registrados,
otimização de tempo, de algumas tarefas que são repetitivas. Então, a IA ela torna o tempo do vendedor mais otimizado, o que libera, né, espaço para ele focar naquilo que é mais importante, vender, testar as outras áreas, entender o que vale a pena ou não. E para finalizar, né, a aula de hoje, eu quero trazer um dever de casa para vocês listarem os 10 melhores e os 10 piores clientes, definir os atributos de zona verde, zona amarela e zona vermelha e escrever uma frase, né? Hoje a nossa empresa foi feita para. Inclusive na primeira aula que eu comento, né, sobre o playbook, tem sobre o pitch comercial, eu trago um conceito do Golden Circle, que é o quem, como, porquê. Então é uma forma mais fácil de você montar ali para quem a sua empresa foi feita. Então você escreve essa frase, fala para quem, né, a sua empresa foi desenhada. Então nossa empresa foi feita para o perfil da persona, o porquê que a sua empresa existe, né? Por que você está ali para solucionar quais dores desse perfil de cliente ideal da zona verde e como você entrega valor com a sua solução. Então, desenhando esses 3 passos aí, espero que possa te ajudar a você visualizar melhor em que passo você está em relação à definição do seu perfil de cliente ideal. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um conceito de uma forma diferente. Caso você já tenha visto esse conceito dos atributos objetivos, de zona verde, amarela e vermelha, comenta aqui o que você achou da aula, se contribuiu de alguma forma, e a gente se vê no próximo encontro.